eu sou Gustavo Litoni, aluno da 25M e agora eu vou apresentar o trabalho de matemática e vou falar sobre o primeiro tópico, que seria o motivo de termos escolhido esse tema, que é o poder da mente humana e a influência dela no nosso cotidiano. Bem, o motivo de termos escolhido esse tema seria para poder explicar e mostrar estudos que falam como a mente humana pode nos moldar e afetar decisões da nossa vida. Um bom exemplo disso seria a mente de um aluno do ensino médio, que ao errar ele pode acabar se reprimindo e ficando ansioso, deprimido, percebendo só o erro, desacreditando em si. Isso pode gerar vários problemas para a pessoa, podendo até fazer com que perca o interesse em atividades que anteriormente a faziam feliz. Por isso, é muito importante que buscamos uma saúde mental boa e devemos investir em estratégias que possibilitem o equilíbrio das funções mentais. É essencial um convívio social mais saudável. O tema do nosso trabalho aborda vários assuntos, como transtornos mentais, que fazem com que as pessoas acreditem estarem grávidas, doentes, mortas, sem mesmo estarem. É um assunto de extrema importância, pois nos permite ter um conhecimento amplo sobre a mente e, com isso, fazer com que identifique e reconheça esses aspectos sobre a vida, podendo mudá-los. Bom dia, meu nome é Lígia Jardim, eu sou da turma 25M e estou aqui para apresentar o resultado da nossa pesquisa e os gráficos sobre a mente humana e o poder dela no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Esse tema foi escolhido pelo grupo por acharmos extremamente importante falar sobre ele e também porque nós vimos uma pesquisa de um psiquiatra que convidou um presidiário que tinha sido condenado à morte a participar de um experimento. Que experimento seria esse? Seria onde eles tirariam todo o sangue desse ex-presidiário para ver o que aconteceria com o corpo dele enquanto o sangue era tirado. Então colocaram esse homem, ele aceitou, e então no dia do experimento colocaram ele em uma maca e aplicaram, as seringas que tirariam o sangue dele e ele estava deitado só olhando para cima. O que acontece? Embaixo do braço dele teriam 2 baldes. Perdão, eu falei seringa, mas na verdade eles só cortariam os pulsos dele. Então eles colocaram 2 baldes embaixo dos pulsos e ele escutava várias gotas caindo nesse balde. Então, ele escutava várias gotas rápido e às vezes lento. O que acontecia? Na verdade, tinham 2 baldes de água em cima dele que caíam essas gotas dentro dos baldes, porém ele achava que era o sangue. Então, cada vez que ia diminuindo a quantidade de gotas que iam caindo, ele ia ficando super nervoso e no fim ele morreu de ataque cardíaco e não por causa da perda de sangue. Ele achava que o corpo estava perdendo muito sangue e acabou morrendo com um ataque cardíaco de tão nervoso que ele estava. E onde isso se aplica na nossa vida e no nosso cotidiano? Em termos de pandemia, como meus colegas já falaram, a gente se viu muito desanimado, extremamente ansioso, nervoso, deprimido, estando em casa e falando em termos de aluno de ensino médio, né? Por que isso acontecia? Porque a gente não via uma saída. A gente estava tão acostumado a ter aula todo dia, acordar cedo, ter aula 5 horas tendo aula e voltar para casa e continuar nossa vida normal. Dentro de casa, a gente se perdia. A gente podia fazer outras coisas. Começou o aumento da procrastinação, da preguiça. E isso não porque a gente quer, porque a gente não viu uma saída, a gente nunca foi acostumado a isso. E não é uma desculpa, mas infelizmente aconteceu com muitos adolescentes. E a pressão que é colocada, seja por pais ou por professores agora na volta, faz muito desses alunos desistirem, porque eles não se sentem mais motivados a fazer. Isso ocorre porque a mente deles
já procrastinou tanto, já pensou tanto em desistir que eles não veem outra saída. Eles colocam a culpa em milhares de outros motivos e não percebem o motivo verdadeiro que está dentro deles, que é essa desmotivação, que é a mente deles dizendo para eles pararem de fazer porque, infelizmente, não tem outro jeito de continuar. E agora, falando sobre o poder da mente humana em casos mais sérios, existem doenças sobre isso, onde pessoas, por exemplo, eu vou olhar para a minha mão e eu vou dizer que minha mão não é minha, é de outra pessoa e eu quero arrancar minha mão fora. Isso é uma doença e realmente existe, tem muitos casos e já foram feitas algumas séries sobre e alguns documentários também. Assim como aquilo da mulher achar que tá grávida, mas na verdade ela não tá, ou da pessoa achar que tem alguma doença e precisa tomar remédio, mas na verdade ela tá tomando placebo. Então agora eu vou mostrar para o senhor os resultados da nossa pesquisa, né? Eu escolhi 3 perguntas para demonstrar e aplicar a porcentagem nelas, que seria o cálculo para ver o resultado. Bom, a pergunta número 5 era: você está com uma dor muito forte em algum lugar em seu corpo e corre ao Google para pesquisar. Quando você pesquisa, acha uma doença muito séria e passa a achar que de fato está muito doente e entra em desespero. Isso já aconteceu com você? O azul é que 37,5% das pessoas responderam sim e 62,5% das pessoas responderam que não. A pergunta número 6. Você acredita que a mente e corpo estão ligados? Todos responderam que sim. E a pergunta número 10. Agora que você respondeu algumas perguntas, consegue relacionar esse assunto com sua vida? Essa pergunta foi extremamente importante para o grupo, porque nos motivou muito, porque 95,8% das pessoas responderam que sim. Ou seja, nós achávamos que esse assunto não ia ser tão importante, mas a maioria das 24 pessoas que responderam acharam ele importante. Então, com certeza, ele motivou e mudou a vida de alguns ao responderem. E este foi o resultado da nossa pesquisa, que nos deixou muito contentes, apesar de não serem 100 pessoas que responderam, 24 tá ótimo, é uma turma cheia, e é isso. Oi, eu sou o Ariel da 25M e eu vou apresentar como que se calcula a média dos gráficos. Então eu vou usar de exemplo o nosso documento que a gente liberou para as pessoas responderem sobre a nossa matéria escolhida, e eu vou usar de exemplo as 3 primeiras questões dele, a 1, a 2 e a 3. Então, para calcular a média, tu vai pegar a porcentagem do gráfico do próprio documento que deu, no caso, no nosso exemplo é o documento. Ele deu 87,5% para a resposta sim e 12,5% para a resposta não, nas 3 questões. Então, ambas das 3 vão dar o mesmo resultado. Para tu descobrir quantas pessoas elas responderam o questionário com a opção sim e com a opção não, tu vai pegar o número total de respostas que tem no documento, ele aparece, que no caso para nós foi 24 pessoas, e tu vai pegar e vai, para descobrir o sim, tu vai pegar 87,5% e vai multiplicar por 24, dando o total de 21 pessoas. E para tu tirar a prova real disso, para ver se está certo mesmo, tu vai pegar e vai descobrir o não, 12,5% vezes 24, que fecha certinho 0,3, ou seja, totalizando o total de 24 respostas. Isso das 3 questões que deram o mesmo resultado. Então, basicamente é isso aí. Tu vai pegar a porcentagem e vai multiplicar pelo número total de respostas. Isso do nosso documento. Meu nome é Arthur, eu vou explicar sobre mediana e modal. Mediana é basicamente um número em sequência, no caso 7, 8, 7, 8, 120. E para resolvermos isso, nós temos que botar em sequência, que seriam 7, 7, 8, 8 e 120. E achar o número do meio, que seria o 8, que logo o resultado é 8. Mas daí tem o cálculo, que seria a mediana ímpar,
que seriam 5 números. Daí a gente faz, primeiro bota em sequência, que é o mesmo número de antes, a gente coloca em sequência e faz o número mais 1. No caso são 5 números mais 1, dividido por 2. São 6 dividido por 2 igual a 13. Essa é a resposta do ímpar. E tem a mediana par, que são os números em sequência. A gente arruma eles todos. Porém, como são 6 números, a gente tem que fazer o número dividido por 2. No caso, 6 dividido por 2. Que também, por incrível que pareça, são 3. Porém, mesmo assim, você tem que pegar o número lá de cima que a gente ajeitou e fazer 1, 2, 3. O número que aqui a gente contou mais o número em seguida, a gente vai pegar e fazer multiplicação deles, que são 7 mais 8 dividido por 2. 15 dividido por 2, que é igual a 7,5. Esse é o resultado da mediana par. Na moda, a gente sempre tem que pegar todos que são os mesmos números, no caso seria o 8, que é o que mais se repete, e esse é o resultado. Porém, existem 3 tipos de modal. A modal, que ela não tem uma moda no conjunto deles, que você pode ver, não tem uma sequência. Bimodal, que tem 2 no conjunto, que é esse caso aqui. E tem a multimodal, que aparece mais. Bom, então eu vou falar um pouco sobre Freud e o poder da mente. Freud inicia a psicanálise, que vai contra todas as teorias e por meio de pesquisas ele defende que a mente humana consiste em 3 estruturas, que são a inconsciente, o subconsciente e o consciente. Já ao mesmo tempo, para ele, tudo está armazenado no psicológico, mas precisamente no inconsciente das pessoas. Isso é uma ação humana e é baseada no pensamento das pessoas, no pensar em si. Mais tarde, ele se tornou ego e superego. Já no seu segundo tema, com base nessas análises, Freud ele cria 15 mecanismos de defesa que são reconhecidos como ações. Nessas ações, eles são psicológicas que buscam amenizar a manifestação imediatamente perigosa a integridade do ego. Então, meio que isso ajuda a pessoa a ter menos ego. Por fim, os mais comuns são projeções, sublimações, repressões e reações. Então seria essa minha parte e obrigado. O poder da mente, a explicação de como a mente funciona é complexa e visto que as ideias de Sigmund Freud foram ampliamente divulgadas, junto com eles vem a psicoanálise, que também é frequentemente distorcida e distorcida. Isso é considerado que tudo passa por processo público. Assim, primeiro é necessário esclarecer o significado desta expressão. O que é psicoanálise? Primeiro, é uma teoria que visa explicar o funcionamento da mente humana. Portanto, com base nesta interpretação, tornando-se um tratamento para diversos transtornos mentais. E sabendo que o poder da mente é muito importante para uma melhor compreensão de atitudes e comportamentos. Bom dia, meu nome é Gabriel Diniz, da 25M, e vou falar um pouco sobre o nosso plano de divulgação para o trabalho de matemática. No início, nós tínhamos o plano de divulgar pelas redes sociais, Facebook, Instagram e WhatsApp, nos horários de pico, que durante a semana seriam das 7 da noite às 10, e durante os finais de semana seriam das 10 da manhã às 11, para ter um maior alcance. Nós contamos com a ajuda de amigos, conhecidos e da página do Grêmio Escolar, que repostou nossa publicação para ajudar e ter maior alcance no nosso trabalho.